Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Somos. Eu tô aqui, o Gustavo, junto com o Breno. Muito prazer. Muito bem-vindo. E também com o Nelson. Nelson aqui, ó, é Nelson Musel. Mísel. Mísel. Fala do jeito que você quiser. É o que? Alemão. Eu quero falar latim. Olha bem pra minha cara. Alemão, né, parceiro? É que eu não sou bom de julgar pessoas. Quando eu julgo Pela pessoas, aparência. dá ruim. Às vezes que ele julgou alguém, deu ruim. Deu ruim. E assim, Deu ruim. num nível, assim, Absurdo. é inimaginável Eu quão imagino. ruim foi. Isso Não, fica pro erro de gravação. Isso, fica são boas histórias que a gente conta. Exato. Mas enfim, Nelson, você é psiquiatra, psicólogo também ou só psiquiatra? Na verdade é o seguinte, eu sou médico. Antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui, é um prazer. Ixi, prazer Valeu todo mesmo. seu. Eu gosto demais de poder falar sobre esse assunto. Eu sou médico de formação. Na minha carreira como médico, eu fiz a formação em psiquiatria, abandonei a psiquiatria porque eu não me encontrei, não trazia muito sentido no que a psiquiatria me oferecia. Fui fazer uma outra formação e aí eu fiz minha formação em psicanálise, que é a minha segunda formação, e eu trabalhava com psicanálise vincular, ou psicanálise de família. Eu trabalhava o vínculo entre as pessoas. E desde sempre eu trabalhei na comunidade. Quando eu me formei na faculdade, um bom tempo atrás, eu lembro que Sem datas aqui, sem pessoal, datas, sem datas. Eu lembro que eu saí da faculdade e eu tinha me inscrito num programa que eu ia pro Azerbaijão para poder Caraca, trabalhar num campo de refugiados, né? E aí eu lembro que eu tava fora do Brasil, voltei pro Brasil e um amigo meu que mora na comunidade, que eu morava do lado, falou, cara, você vai pro Azerbaijão, eu achei que você fosse se formar para ser médico e vir cuidar da gente aqui, né? Falei, caraca, eu querendo ir mó longe, né? E meu país precisando Aqui de do tanto, lado, né? 5 crer. minutos da minha casa. E aí foi quando eu entrei pra dentro da comunidade, e aí eu comecei a entender essa realidade da comunidade. E eu, já nesse processo da formação da psicanálise, trabalhando com psicanálise vincular, eu entrava dentro das casas, na comunidade, e eu sentia muita falta de poder falar sobre a morte. Porque além de promover saúde, né, que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, a gente precisava falar de morte. E eu lembro que era uma questão, assim, absurda, né? Poxa, o paciente vai ter que internar no hospital, e aí ficava internado. E aí, enquanto o paciente estava internado, a família num sofrimento tremendo, eu achava, cara, que coisa bizarra. Passou o tempo, e aí eu conheci os cuidados paliativos. E aí foi onde eu me apaixonei, assim, completamente. Caraca, que da hora. Foi depois de muito tempo de formado. Onde o pessoal menos quer. Pois você- é, eu me apaixonei. Porque eu sempre me perguntei, cara, por que a gente não fala do que é óbvio? Que morrer todo mundo vai, é uma certeza, a única certeza da vida é a morte. Exato, Né? exatamente. E por que ninguém fala disso, né? Por que a gente não se prepara para morrer? Não faz sentido eu não me preparar para morrer. Uhum. E eu brinco hoje que todos os dias eu termino o dia pensando, bom, se eu morrer amanhã eu tô bem, né? Tô bem, tá tudo Tô de pronto. olho, tá tudo bem. Né? Tá Eu tudo tive certinho. um problema no coração há 3 anos atrás, e aí eu achava que estava tendo uma crise de ansiedade, eu tinha um problema cardíaco que eu nem sabia que eu tinha. Caraca. E aí eu fui parar na UTI, cara, quase morri, tive um problema super sério, e aí eu me lembro que minha pressão tava 4/2 na UTI. Nossa, Caracas, 4 Eu quase morri real. E aí eu tava lá, chamei o médico da UTI e falei assim, olha, é assim, se eu parar, se meu coração parar e eu morrer, não me ressuscita. Né? Não me entuba, não me ressuscita. E ele ficou assustado. Eu falei, cara, assim, e não é porque você é ruim, não. Você é um bom médico, fica tranquilão. Mas é porque era pra eu morrer. E assim, eu tô bem se eu morrer. Se eu sair daqui, minha mulher é gata, ela casa de novo. Eu tenho um seguro de vida que vale muito mais morto do que vivo pra minha filha. E se eu morrer, eu vou pro céu, cara. Eu vou pro meu lugar. Eu vou pra um lugar de onde eu vim, né? E eu lembro que ele ficou muito assustado e eu virei de lado e eu dormi, assim. Numa boa. Falou, Eu pronto, dormi eu e tô de falei, boa aqui. meu, está aqui, tá Ah, tudo certo. Ok. eu te entendo também. Meu rolê tá zerado e tá tudo bem. Né? Não morri, né? Fiquei chateado. Fiquei triste, não eu morri, tava Cristo sério, não voltou, eu tava acordei doido bem. pra trocar uma ideia com Jesus e não rolou. Mas, e desse dia em diante, eu comecei a me posicionar dessa forma com a vida. Então, pra mim, falar da morte é uma coisa óbvia. E não faz sentido não falar. Não, e esse é um assunto, até porque o pessoal foge também. É bem interessante. Quando mas dentro da própria igreja também, a gente fala muito mais sobre a vida, como a gente tem que, tipo, lidar com a vida, mas às vezes a gente acaba nem falando muito sobre como que a gente lida com a própria morte. Uhum. É sempre um assunto que o pessoal tenta fugir, tipo,
que o pessoal, tipo, tal pessoa tá doente, assim, tal. E, lógico, a gente tem que ter aquela coisa de esperança, assim, tal, mas... É aquela coisa, a gente nunca ora pra pessoa, pô, deu tempo. Exato. Na hora de morrer. Mas que nem, eu penso que nem você, assim, que nem eu tenho Eu já orei várias vezes, cara. Muitas vezes. Mas Deus, na moral. Eu Não. sei que a gente não acrescenta um dia nem diminui, mas caramba. Não, exato. a gente, na minha família, durante muito tempo, a minha avó, quando ela atingiu uma certa idade ali, tipo, ela precisava de muito cuidado e, cara, ela sofria demais com aquilo. Então, eu lembro que foi uma época em que a gente orava, tipo assim, Deus, se é da sua vontade, assim, ela tá pronta. Mas com aquela culpa, Com né? aquela culpa. Eu tô orando pra ela Putz, morrer, não é isso. Assim. Ela vai bem, ela vai ficar bem, vai ficar melhor, acaba esse sofrimento dela. Era uma dor, assim, não quero orar sobre isso. Não, mas é difícil, porque que nem o meu avô, antes de falecer, que o meu avô, ele já tinha se aposentado desde os 50 anos de idade, se aposentou muito cedo. E aí, desde então, ele ficou só no horizontal. Então, musculatura ele tinha quase zero. Só ficava dormindo, jogando paciência Spider lá no computador. Jogando paciente. Era. Acho que se eu chegar nesse nível, eu vou ficar jogando Sudoku. E é sempre no modo intermediário que ele jogava, sempre no modo intermediário. E aí ele caiu, quebrou a perna, tinha músculo nenhum, quebrou, aí pegou pneumonia, enfim. Aí ficou um tempo de cadeira de roda, aí vai ficando bem senil. E aí ele teve uma parada cardíaca. E ele era ex-fumante, então o pulmão dele já tava aquela maravilha lá. E aí eu lembro que quando ele teve uma parada, se não me engano, aí ele tava lá no hospital. E aí reanimaram ele umas 3 vezes. Aí depois chegou o médico e falou assim, ó, seguinte, se eu for reanimar ele vai ficar aqui com a gente numa boa. Só que aquela coisa, ele não vai sair mais daqui do hospital, vai ficar entubado, vai se alimentar por sonda, Numa boa. entendeu? Essa é uma boa, essa é uma boa. Uma boa. E vai durar mais uns 3, 4 anos assim. Aí a gente pensa, meu, é difícil. Aí você pensa, meu, a pessoa vai passar por isso? É complicado, passa esse resto Isso da aí, vida. Breno, que você tá falando, é muito sério, porque não é uma decisão da família, isso é uma decisão médica. Até é importante a gente falar, porque quando você decide por não ressuscitar alguém, por não intubar alguém no momento de emergência, né? A não ser que o paciente já tenha uma que a gente chama de diretiva antecipada de vontade, né? O paciente fala, olha, se eu parar, eu Se não ele me avisasse ressuscite. antes, igual você fez no Sim, caso. sim. Exato. E ele tem até um documento isso, né? Se ele tivesse avisado antes e se o paciente estiver em plena consciência na hora e ele optar por não evoluir por manobras invasivas e tal, a gente é proibido de fazer. Né? Mas nessa hora de urgência e de emergência, por exemplo, que não é um assunto, Sim. eu chego pra família e falo, e aí, você quer que eu entube sua mãe? Cara, claro que eu quero, mas tá, sua mãe ela é acamada, ela tem 89 anos, ela tem Alzheimer, ela já usa sonda, ela fralda e já tem que ter, os filhos já brigaram pra ver quem cuidava dela, enfim, é todo um contexto que tá por trás disso, que é uma decisão que precisa ser tomada por um profissional preparado para isso. Tem que ser alguém que está preparado, inclusive, para ter uma decisão realmente racional, porque a família, ela vai ter 2 extremos. Ou ela vai falar, meu, vai porque não tem mais jeito, Exato. ou ela vai querer de todo jeito segurar ali. E, cara, às vezes não tem condição de deixar a pessoa E às naquela vezes situação. você pega uns casos, por exemplo, que tem lá uma pessoa, um paciente que tem 10 filhos. Normalmente, quando isso acontece, é sempre 1 ou 2 que cuidam, né? E os outros que Os outros nunca, abandonam. nunca Exato. cuidam são os que dão mais trabalho. Porque São, daí quando são. chega no momento em que você decide por não entubar, por exemplo, fala, como assim? Não vai São entubar minha eles que mãe? vêm. Minha avó foi isso, cara. É uma culpa gigantesca. A gente né? tinha todo um cuidado com ela. Tipo, era muito difícil. Tinha que dar banho nela, ela não conseguia levantar pra poder ir no Nossa, banheiro, coisa minha tipo. avó Então, foi a assim, mesma coisa. era muito trabalhoso. E aí chegou um momento que a gente falou, o meu pai era o único que cuidava dela, o meu pai e uma cunhada dele. E meu pai eles são em 10 irmãos ao todo. Cara, são 10 irmãos e só um cuida. Então, chegou um momento que eles optaram por colocar ela num asilo, colocar ela numa casa especializada. Os outros 9 caíram matando. Tipo, mano, como Nossa. assim? Gente, vem aqui, cuida, vê Pessoal como que gosta é o de ter estresse família disso. grande também, Exato. hein, cara? Caramba. São 10 irmãos, cara. Nossa, Complicado, cara. complicado. Mas, Deus, você sempre foi cristão? Tipo assim, pra lidar com esse tipo de cenário, você teve algum momento na sua vida que foi marcante? Não sei, alguma coisa específica assim? Cara, na verdade, eu sempre fui cristão. Eu sou há
quinta geração de presbiterianos na minha família, né? Raul, raiz aqui, né? Total, Raiz, cara. raiz, Aqui é raiz. Calvino. Se eu mostrar pra vocês o que eu tenho tatuado nas minhas costas, vocês vão morrer. Eu tenho a sarça tatuada nas minhas Que costas. legal. Caraca, que da hora, Sarça velho. presbiteriana? Mas não Poxa, por que conta da bacana. igreja, mas porque isso pra mim tem uma simbologia gigantesca, né? A minha família foi uma das primeiras famílias presbiterianas do Brasil, então Porra. tem toda uma Caraca. história e tal. Mas a questão da morte, assim, pra mim, não teve a ver com a minha relação com Deus diretamente, né? Mas foi através de uma experiência pessoal que eu tive, que eu entendi, diante de um sofrimento muito grande que eu vivi há 12 anos atrás, eu precisava falar sobre a morte com as pessoas. Né? Eu precisava entender a morte, muito antes de eu entender que existia cuidados paliativos, antes de me formar dentro da saúde mental, eu precisava dizer isso para as pessoas. Assim. Foi uma coisa muito, muito difícil, foi uma fase muito complicada da minha vida, com pensamentos suicidas, e foi uma coisa muito difícil. E a morte, para mim, naquela hora, diante do meu sofrimento, fazia muito sentido. Fazia sentido, né? Muito sentido. Né? E não que eu quisesse morrer, mas eu queria acabar com o sofrimento que eu estava tendo ali, né? Então, assim, enfim. Mas para mim, naquele momento, foi um grande start para mim. E aí eu me lembro que eu entendi que aquele lugar era o meu lugar, né? E eu precisava sair dali e eu precisava contar para as pessoas o que era isso. E aí foi muito louco, porque quando a gente fala da morte física, ela, no final das contas, ela é o menor dos problemas para poder resolver dentro de um processo de paliação. Né? Porque a morte física, porque a gente olha para alguém sofrendo, né? Você fala, puxa vida, o corpo está sofrendo, então beleza, pode ir. Né? Mas ninguém fala dos outros contextos. Né? E aí foi muito interessante você falar que na questão do contexto espiritual, a gente não fala de morte na igreja, e para mim isso é uma baita de uma incoerência. Porque a Bíblia fala que para que haja vida é necessário que morra. Sim. E qual é o teu problema para você não morrer pro seu pecado? Qual é a questão que você tem de ficar tão vivo, tão vivo, tão vivo dentro da sua natureza que você não é capaz de morrer para si mesmo e viver para Cristo? Exato. Então a morte, ela é um tema muito complexo, que não está ligado simplesmente à questão física. Física, só o né? apagar. E tudo isso também está ligado a uma questão da morte existencial. Né, da maneira com que você constrói a sua identidade, com o seu narcisismo, com a sua egolatria, enfim, com tudo isso. Então, quando a gente trata, por exemplo, de dor, né, dentro dos cuidados paliativos, existe uma mulher chamada Cicely Saunders. E ela é, assim, ela é a minha... Né, ídola. Cuidado, ídolo quase. não pode. Ídola, tanto que a mas minha é filha ídola. chama Cecília, né? Que legal. E eu sou um grande apaixonado pela Cicely Saunders porque ela foi uma mulher que trazia a temática da morte com uma leveza absurda. E ela era paraplégica, ela tem uma trajetória gigantesca. Caraca. E ela foi quem conceituou a dor como no conceito de dor total. Né? Existe a dor física, existe a dor psíquica, existe a dor espiritual, Social. existe a dor social. Né? Então são 4 conceitos de dor que muito antes de eu chegar e passar uma morfina para o paciente, eu preciso entender onde dói. Né? E a dor é um sinal de vida. Então se está tentando sobreviver e mostrando que está tentando, por favor, tire isso que me machuca para que eu possa viver, né? A dor, nesses outros componentes não só orgânicos, elas precisam ser trabalhadas. Então, com certeza. eu trabalhei muitas vezes, eu trabalhava, na época que eu fazia o SUS, eu trabalhava em cuidados paliativos em casa. Então, eu ia para casa dos pacientes. Atendimento home care. Mais ou menos isso. Só que era uma parada muito louca, porque era SUS. Então, assim, era um home care. Não era aquelas casas. Então, só que era tipo, mano, dentro da comunidade Sim. o pau pegava. Sim. Né? Eu já teve caso de eu ter que palhar uma senhora, lembro como se fosse hoje. Os filhos começaram a tretar, os dois sacaram a arma e queriam atirar um na cara do outro. E eu com a mulher lá, tipo, 85 anos, acamada, toda sondada, eu tentando trocar a sonda da mulher e os caras tentando trocar tiro na cara do outro. Numa boa, Mas numa numa boa. boa, né? Suave, Tranquilo. suave. Suave. Rotina. Né? Nada E, que um dia e aí comum ninguém entendia aí. porque que a mulher não dormia, né? Imagina. Mas o que eu quero dizer é que o que me levou a pensar na morte foi justamente essa necessidade que a gente tem de morrer por todos esses aspectos. Né? De entender a necessidade da gente olhar para essa questão da espiritualidade, por exemplo. Por que a gente não fala de morte na igreja, cara?
Ah, é muito ruim. A gente vai que o que você vai fala que pega, aproxima, vai aproxima. Por que a gente não fala? Qual é? Porque assim, beleza, a gente vai falar de santificação, tudo bem, mas é necessário que haja morte todo dia. Exato. Né? E aí a gente só olha pro resultado da morte como pecado, né? A gente só olha no momento de condená-lo, Sim. né? De bater de frente. Mas o que a gente está fazendo? Como é que a gente está preparando o cara para morrer todo dia? Né? Porque não é fácil você morrer para você, cara. Não, é uma delícia É pecar. muito mais fácil do que morrer Não, fisicamente. lógico. É, Pecar é uma muito mais difícil delícia, do que morrer né? O fisicamente. corpo físico, é uma delícia. O problema é que uma vez que a gente tem uma nova criatura em Cristo, né, que a gente é uma nova criatura em Cristo, a nossa nova identidade sofre com isso. Exato. Mas tem uma identidade ali antiga que precisa morrer todo dia e a gente não mata A gente precisa ela. falar sempre da mortificação da carne, dos pecados. Exato. Mas como é que você... O que eu fico pensando? É que eu sou meio leigo, vai. Embora eu esteja na área da saúde, que nem essa parte de psicólogo, psiquiatra, eu sou total leigão, assim, legal. Como é que você... A abordagem, conversa com a pessoa, você chega pro filho e fala assim, ó, tá vendo... Sua avó Vai ali, morrer. ela vai morrer, mas é o processo natural da vida, tá vendo? A calma, entendeu? Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Né? Então não vai dar nem certo. Não vai. Como é que é o processo? Eu não faço ideia, assim. Cara, eu Não acho faço que ideia. é muito mais... Tem umas perguntas, assim, tipo, tem uma prancheta que você vai anotando, assim, Na verdade, eu não brinco faço que é ideia. assim, é você construir um processo de cuidado paliativo e avisar que o gato está subindo no telhado, entendeu? Tá. Então, assim, o gato já está morto, às vezes, muitas vezes, mas você ainda tem que fazer com que o gato suba, né? Enfim, mas eu acho que é muito mais promover um lugar de escuta do que falar. Tá. Existem algumas perguntas que você precisa saber fazer, do tipo, o que você sabe sobre a sua doença? Então, suponhamos que eu vou... Não é nem a família, seja você que tem uma Tá. doença terminal. Tipo um câncer, assim, vai. O que você sabe sobre a sua doença? Uhum. E muitas vezes, cara, foram raras as exceções, mas na maioria das vezes, o paciente já sabia. Já tinha uma Né? ideia já, né? E eu perguntava, o que você quer saber sobre a sua doença? Uhum. Né? E muitas vezes, ele me dizia, eu quero saber tudo. Uhum. Né? E então eu podia contar e eu não tinha exercício nenhum, assim, eu não era um esforço, porque o paciente já sabia. Nossa, você lida com a morte, então, cara a cara, hein? Você tá avisando, cara, ó, você vai morrer. Mas é... Você Mas é tem... porque ele quer uma confirmação. Você é no fim louco, das mano. contas, Mas você né? tem que ter um emocional gigantesco. Mas você é louco eu, porque, eu que sou Breno, mantiga você vai derretida, morrer, mano. velho. Você Dá. Você vai morrer, talvez Mas, amanhã, não, mas mano. uma coisa é saber que eu vou morrer. Outra coisa tipo, é falar pra uma pessoa do tipo... Principalmente quando é uma pessoa que você ainda tem um vínculo. Imagina, você tem uma proximidade, você vê várias vezes, um colega seu. Aí você chega pro seu colega, então, cara, ó... Daqui pra frente... Vai ser só eu. Vai ser só eu. Cara, você tem que ter um Daqui emocional pra frente eu bruto, vou andar cara. sozinho, que você Cara, tá indo. eu choro assistindo anime. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Você já atendeu cara. colega, assim, pessoa próxima? Palhando? É. Não. Eu não, Não, pode, acho que nunca. nem pode, nem pode. Eu também acho Eu que... não tenho a menor condição. Eu lembro que meu avô tinha 90 e todos os anos, e aí ele, obviamente, era um paciente paliado. E aí eu me lembro que eu falei com a minha família, com os meus tios, com a minha mãe e tal. Eu falei, olha, chama lá o Dr. X e manda E paliar o pede vô. pra ele, Aí eu Caraca, liguei pra aquele e mano. falei, ó, é o seguinte... O cara é frio e Eu calculista. sei que ele é paliativo, mas eu não tenho a menor condição de propor isso pra minha Você até família. tem uma frieza, Sim. mas não nesse nível, Não, né? nem- tem como, nem não quero tem ter. condição. Mas você sempre conseguiu, tipo, lidar de boaça, assim? Ou... A morte? É, né, de falar com a pessoa familiar, porque que nem eu lá na Com a faculdade... minha família ou dos outros? Não, com a dos outros. Ah, não, com a dos outros. Porque lá na faculdade eu trabalhei na liga de patologia e eu peguei 3 pacientes que estavam com câncer bucal. E câncer na boca remove tudo. É horrível mesmo. Remove tudo, é horrível. E aí, eu pra contar pro paciente, com os familiares juntos, eu fiquei, mano... Deve tenso, ser um momento bem tenso, tenso. é tenso. Eu acho que você tem que sair desse lugar de estar no... É louco isso que eu vou dizer, né? A gente tem que ser humano, Sim. a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas não ao ponto da doença ser a sua e nem de ser seu pai ali com câncer de boca. Sim, sim. Então você tem que entender, tipo, como é que eu gostaria de ouvir essa informação? Eu acho que isso é importante. E uma vez dito isso, eu tenho que pensar, não é meu pai. Né? Sim. Vou dar um exemplo para você. Tá. Eu tenho, com o Covid, né? Na época que agora que veio o Covid, eu assumi uma unidade de emergência e de pacientes graves de Covid e eu, cara, fui pras cabeças. Você fez aquele post lá do... Fiquei O famoso. pessoal lá né? no Pancadão você lá. saiu na notícia, ficou é verdade. famosão, hein, ó. É verdade, eu Seguem vi aí isso o aí. Instagram dele, Pois é, Nelson cara. Muzzle. Eu fiquei com Muzzle, vergonha depois, eu não tinha a menor
pretensão de ficar famoso, eu viralizei. Caramba, Né? a gente viu, mandaram primeiro no grupo, né? Porque você tá lá, tal, às vezes mandaram, olha só o que tá rolando Nada, eu lá. vi do story do cara. E aí depois eu vi a notícia, e eu vi a notícia na sequência, não foi alguém no grupo Não, que até no mandou. Datena eu apareci ao Apareceu vivo. Pô, muito- foi um negócio Nossa, que louco, da hora, cara. Dei velho. entrevista até pro debate bola com o Neto. Sério? Que da hora, Foi um negócio velho. muito louco. Mas eu fui pra essa unidade, né? E lá, chegou um paciente lá, com Covid e tal, e a gente também tratava as questões não Covid, né? E ele tinha um problema cardíaco. E aí o cara tinha a minha idade, o cara tinha o mesmo problema cardíaco que o meu, e ele parou na minha mão. Aí eu cheguei pro cara, a hora que eu vi o eletrocardiograma dele, Você achou que era seu, assim? que eu vi que o Vixe. problema era o mesmo, eu falei, não vai dar certo. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Ih, Mas cara. eu, né, achando que eu sou o cara, né, eu falei, não, vai dar certo sim. Não chamei ninguém, falei, não, deixa que eu toco. Aí, beleza, eu falei, olha, a gente vai fazer uma medicação na sua veia, né, e ela vai, a frequência cardíaca dele tava 230, uma coisa louca. Caracas. Falei, olha, você vai ter uma sensação de morte, parece que você vai Sensação de desmaiar, morte. né, parece que você tá descendo uma Ah, não, montanha desmaiou ok, russa já e tal. desmaiei já. E é isso. Não, tudo bem. Então, você falou, olha, a gente vai fazer 3 doses, tá? Não, tudo bem. Primeira dose, olhei pro monitor, nada. Segunda dose, nada. Terceira dose, nada. Aí cheguei pro cara e falei, então, olha só, tá tudo bem, né? Mas eu Mas nem vou tanto. ter que te botar pra dormir um pouquinho, porque eu vou ter que reverter eletricamente. Então, eu vou dar um choque no seu coração, mas depois você volta, tá? Fica tranquilo, beleza? Beleza. Você vai Sedei voltar, o cara, calma. choquei a primeira vez, nada. Segunda vez, Nossa, nada. Terceira vez, nada. E ele morreu. Caraca, velho. Cara, eu desmoronei, assim. Eu desmoronei. Comecei a Esse chorar. não era o fim que eu tava esperando. Caraca, E cadê eu o final falei, feliz, né, velho? E eu tive a Cadê? infeliz Caracas. fala do tipo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo não certo pra vai ele dar antes. tudo certo, parceiro. Eu queria que desse pra mim, Sim. né? E aí eu lembro que eu desmoronei, cara. Comecei a chorar, assim, copiosamente. Aí meus amigos chegaram, não, deixa que a gente assume. Eu falei, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu matei o cara. Porque você se perde na hora. Sim, ali, sim. Né? Porque você não tem como. E aí, tanto que é muito engraçado. Eu chego lá, todo ataque à arritmia que chega, eu já Você já passa. passo, Fala eu nem outra pessoa. olho, porque eu falo, Exato. cara, eu não tenho condição de atender. Então, é muito importante a gente manter esse distanciamento, mas um Sim, distanciamento saudável, né? Aham. Até pra preservar até o mesmo próprio paciente. Sei. E esse foi o caso mais louco, assim, que você já pegou? Ou você já passou por uns perrengues piores, assim? Já passei por coisa muito feia, cara. Qual foi, tipo, o piorzão, assim? De paliativo? Você já tomou um tiro sem Não, querer, esse assim? não. Assim, mas eu já palhei casos muito tristes, assim. Eu me lembro de uma paciente, ela tinha 50 e poucos anos. Ela tinha um câncer de ovário, se eu não me engano, e o câncer de ovário é super invasivo, né? Então, cara, diagnosticou até virar metástase é um estalo, né? E ela tinha esquizofrenia, né, de base. Então, ela era uma esquizofrênica com câncer de ovário. Na casa dela, isso na comunidade, na casa dela morava o marido, que era um senhor de uns 60 e poucos anos, que tinha tido um AVC, então ele era acamado, e o cara gritava o dia inteiro, Nossa, velho. né? E quem cuidava dela era um filho de 30 e poucos anos, que também era esquizofrênico. Então, quando os dois entravam em surto, eram os três gritando o dia inteiro. Caramba. Né? Caraca. Gritando, assim, era uma loucura. E eu ficava louco Você não junto, pode mandar assim. os caras calar a boca, não, assim. Cala a boca, você tá louco, você tem que gritar junto pros caras te ouvirem, né? Não tem como. E aí eu me lembro que eu chamei o serviço social, não, que absurdo, né? Isso aqui é abandono, e a gente não podia caracterizar como abandono de idoso, porque ela tinha 50 e poucos anos, então ela não era idosa, Sim. né? Bom, enfim, consegui achar os filhos dessa mulher, né? Aí eu, todo super-homem, né? Cheguei lá, fiz uma reunião familiar, ela tinha 7 filhos, fora o cara, né, que tava lá com ela. 7 filhos, Aí velho. eu 7 já filhos. comecei a deschavar a família, né? E eu, porque como assim? Olha isso aqui, olha a situação dela. E, cara, eu cheguei na casa, a situação era tão precária que eu me lembro que eu levantei ela deitava num colchão no chão. Tinha esclera. né? Imagina, tinha comida seca, Nossa. velha, debaixo dela, assim. Tinha Nossa. barata saindo debaixo do colchão. Nossa Era uma coisa assim, senhora. um fedor, cara, assim, absurdo, porque câncer, Sim, imagina, sim. né? Já, Ela já tinha umas lesões oncológicas, umas horríveis, úlceras úlcera feio. sacral. Então Feio. o cheiro era horrível, o grito era horrível, a cena era horrorosa, assim. E aí eu me lembro que eu fiquei, cara, eu fui com sangue no olho pra cima da família, né?
Aí os filhos me olhando e ninguém falava nada. Aí um dos filhos virou pra mim e falou assim, terminou? Cara, na moral. Aí eu falei, terminei. Ele Já falou, acabou, agora o senhor Nelson? vai escutar quem foi ela. Nossa, velho. Caraca, Quem foi ela? velho. Quem foi ela? Cara, ela tinha sido uma mãe catastrófica, né? Lógico que dentro das limitações que ela tinha da doença dela e tal, mas o sofrimento desses filhos, acho que assim, era infinitamente maior do que o sofrimento que ela tava vivendo ali naquela Caraca. hora. Não, e os caras estavam em maior É. quantidade também, né? Não, e assim, as histórias eram absurdas, Ganharam. assim, absurdas. Ela botava a filha pra se prostituir, ela Nossa, botava... velho. Era um Caracas. horror, assim, era um horror. Eu não sabia o que era pior. E... Tá, mas ela continuava morrendo, Ela continuava né, cara? morrendo, Eu precisava sim. fazer alguma Não coisa. mudou, não Exato, mudou. né? Não tá, beleza, ela deve ter sido um horror de mãe, mas ela continua sendo a sua mãe, né? Exatamente. Esse é era aí que eu queria chegar. Tipo, qual é a história? Mas, tipo, tudo bem, esses Não caras aí no fim. justifica, exato. né? Não, acho que os caras perdem o tato da coisa. Nem o tato, tipo, todo você perde a sentimento. sensibilidade, Exato. né? Eu tô perde. falando, lógico, é difícil, né? Imagina só, você passa um sofrimento absurdo com alguém assim e aí depois você precisa cuidar. Existe talvez um bloqueio, né? Mas, com certeza. E assim, não precisa ser uma história catastrófica pra ver bloqueio. Uhum. Né? E isso é uma rotina pra mim, assim, de ter que lidar com essas disfunções da dinâmica familiar, dessas tretas que acontecem, né? E idoso, cara, é muito complicado, porque velhinho parece bonitinho, né? Mas, cara, Não, é. tem uns caras que eles já foram adultos ruins, Sim, né? sim. E a gente esquece disso. Então, quando ele tá velhinho lá, inofensivo, na cama, você fala, que fofinho. Mas, cara, era o cão. Passou uma história. Né? Era exato. o diabo ali, né? Nossa. Então você tem que. E isso foi uma lição pra mim de vida. Assim, nunca mais eu entrei numa dinâmica familiar sem antes ouvir todos os lados e todas as Sim. histórias, porque, cara, enfim, no final da história a gente conseguiu. Cara, a gente conseguiu reaver um mínimo de afeto ali. Milagre mesmo. E ela morreu, assim, pouco tempo depois, numa situação menos precária, mas, enfim. Daquele muito jeito que catastrófica, cara. ainda tava bom na situação É. que tava lá. Então, você é bom então em lidar com o problema dos outros. Adoro. Os meus. não. Discussão, Os meus então. não, os meus eu porque, fujo. não, porque pensa, ó, o cara entra na casa e tá a mulher lá. Ela tinha 7 filhos. 8 com. 8. Tava lá. né? Você deschavou cada um deles. Então, cara, você curte então uma discussão assim. Cara, eu sou o cara da treta. Caraca, velho. Eu gosto. Caraca. Eu gosto. Nossa, E no fim, você enxerga que você tem muito espaço, tipo assim, eu não sei o quanto sei lá, a medicina impede isso, se tem algum conceito ético, mas você acaba entrando muito de evangelho com essas pessoas, ou você fica meio de longe, assim. É que eu não sei se é permitido falar. No do cuidado evangelho. paliativo, a gente é obrigado a tratar a espiritualidade. É obrigado a tratar a Porque ele vai espiritualidade? morrer, vai pra onde, né? Não, mas os Não, caras. tudo bem, falam que- mas tipo, quem, assim, existe... Ah, mas o Brasil ele é laico. Não é? Não, Não, mas o que eu tudo tô dizendo é o bem. seguinte, a pessoa vai morrer, Sim. certo? Vai. Existe, quando a gente fala de dor, por exemplo, no fator espiritual da dor, você fala, então, pra onde é que você Pra onde vai isso? Sim, sim, Mas sim. aí você trabalha o quê? Com a fé da pessoa ou você... Com o que ela determina como fé dela. Aí você mete já um sola gratia lá, sola escritura, lá, pá. Você já mostra a sarça. Você já ali mostra a nas costas. sarça, né? Não, na verdade, é muito engraçado, assim, porque eu já fiz, quando eu fazia a visita domiciliar e o assunto, a temática era espiritualidade, cara, eu já fiz visita com chefe de mesa de umbanda, já fiz visita com padre, Caraca. os piores eram os pastores, os mais difíceis eram os pastores, cara. Ah, Os mais fechados, os mais, assim, que não estavam dispostos a dialogar eram os pastores. Porque Caraca. porque assim, a pessoa, muito provavelmente, era tipo católico não praticante, Sim, né? é. Evangélico não praticante. grande maioria, É de né, carteirinha. Sei lá, só. um bandista não praticante. Sim, Então, sim. essa questão da fé era muito frágil. E eu trazia a autoridade da fé ali para poder discutir isso com o paciente. Uhum. Porque nesse caso não era a autoridade da fé, né? Sim. A minha autoridade ali era como saúde, né? E que precisava ser abordada a questão da fé ali na hora. E por isso eu trazia os líderes espirituais da pessoa com quem eu estava conversando. Sim. Ah, então você chamava os Então, líderes fazia juntos. junto. Chama o pai de santo. Cara, já tomei, chama o já arcebispo. tomei benzida, já tomei de tudo que você pode imaginar. Na hora Caraca, ali, velho. cara. não tem o que Chá de fazer. santo daime. Não, já. Tava lá sentado do lado do paciente, tinha os matos brigando lá e o pau torando. E eu tinha que estar
falar, porque era o meu paciente. Você quase tem que expulsar um demônio lá de graça, Cara, assim. já rolou várias Sério vezes. mesmo? Já Tem que vários. expulsar de graça, Não, expulsar assim. não, né? Porque é a casa do cara, né? Quem sou eu pra ficar lá chegando expulsando? Mas já várias vezes de eu me afastar e falar, cara... sem zoeira, assim, tipo, de chegar, o cara tá lá, o cavalo tá possesso, sei lá como é que vocês tratam, vocês são presbiterianos, vocês são estranhos. A gente precisa. Mas apesar de presbiteriano, eu sou crente. Os caras estavam lá, o pai de santo lá tomado e tal, e eles chegavam e falavam, ó, você tá me atrapalhando, você precisa sair daqui. Ah, o centro não tá descendo aqui. Não descia, por causa da cara, presença. literalmente, Caraca, né? você Eu falava, que energia ruim. lá do energia lugar. era ruim era eu, né? Eu falava, pô, desculpa aí eu dava uma aí. volta, Saía e e tal. depois eu voltava, né, do ritual dos caras. Mas Sei. isso era muito comum, cara, muito comum. Mas o pior de todos eram os pastores, cara. Evangélico é uma raça desgramada, né? É uma raça Difícil, complicada. complicado demais, É igual futebol de cara. evangélico. É o pior, é o que dá mais No, treta. futebol de evangelho, parece que Deus tira a mão assim, fala, vai, joga. Quando eu era evangélico. presidente da UMP, lá da igreja que eu era quando eu era moleque, cara, a gente foi proibido de participar do campeonato da federação, cara. Não, eu tinha jogo de futebol. Não, aqui a gente, nas Olimpíadas ali que a gente teve da UPA, cara, eu queria bater na metade, assim. Não, Nossa, não, mas que tem. agonia. Tinha uma das outras igrejas que eu vi essa história dos caras lá. Meu, os caras sentaram a mão no juiz, cara. Que o moleque era esquentadinho, assim, deu uma baita trombada nele. Falou, juiz, foi falta aqui, mano. Aí o juiz folgado, foi falta nada, foi falta nada, jogo de corpo. Ele demorou então. Aí o cara trombou de novo, assim, tal, falou, juiz, pelo amor de Deus. Aí o juiz, você levantar a voz de novo comigo, você vai ver, puxar o cartão aqui e tal. Eu falei, não, demorou então. Aí, mano, o moleque foi de novo, trombou no cara. Meu, ele começou a gritar assim e tal. Aí o juiz foi puxar a mão, chegou o moleque, mano, puxa a mão não, velho. Ele, não, eu vou dar falta agora. Mano, o moleque chegou e deu uma baga no juiz. Aí depois chegou outro cara, deu uma baga. Mano, Isso é coisa de crente, né? amém, cara, coisa de amém, crente, cara. O coração é convertido, mas a mão não. Né? Exato. Pô, crente, quando tá junto, cara, é um problema. Crente é complicado. Mas os caras não queriam ouvir você lá, os pastores lá? Algumas ou- vezes sim. Eu não me posicionava, né? Tipo, eu sou crente, né? Então, Sim. mas muitas vezes o paciente que se dizia cristão, cara, cansei de abrir a Bíblia com os caras e falar, meu, desculpa, mas troca de igreja ou chama teu pastor aqui porque é um herege, né? Tá E eu escrito falava pro aqui. cara, mano. Tava nem aí, como era pastor, né? Sim. Aí já era de cristão pra cristão, né? Falava, irmão, olha só. Teve um pastor que eu falei pra ele, falei, se você continuar, eu vou mandar fechar sua igreja, cara. Mas peraí, você tem curso em teologia? Não, eu sou Ah, só tá. crente só. Ah, tá. Somos todos teólogos, eu não sei se você Sim, sabe. não, assim. exato, exatamente. Nós exatamente. exercemos o sacerdócio universal. Exato. Que, exato. que é a base do nosso podcast, inclusive. Esse Sério? texto. É. Olha aí. Olha, nem Exatamente. sabia, mó. Faltou falar o nome do podcast. O podcast Somos. Somos. Exatamente. Somos, muito é bem. a base Somos. do. Muito bem. É justamente esse texto. aí. Mas quantas vezes eu sentava e discutia com o cara? Eu falava, o que você tá ensinando pros caras? Exatamente. Quando você vai falar, de fato, quando você abre a Bíblia e começa a contestar o que o cara tá dizendo, o cara não tem argumento pra poder falar. Sim. Né? E quando eles Quando você percebem... trata a Bíblia, ou ele discorda da Bíblia, Né, e exato. aí E que na grande a maioria gente das tem um vezes... outro problema, É né? isso. Cara, é que esse é um problema, tipo, tem muita igreja que não assume a Bíblia verdadeiramente exato. como autoridade. E aí, aí você entra num campo muito subjetivo, do tipo, mas eu entendi da Bíblia isso, eu acredito isso, aí é complicado. E você tá falando da Bíblia, uma coisa que veio à mente, assim, é interessante como a gente pensa sobre o livro do Apocalipse como uma coisa meio bestial, né? Uma coisa meio catastrófica. Eu ouço aquilo, eu só consigo ouvir, tipo... Cara, Maranata, cara, rola logo esse trem, sabe? Exato, aqui, chega vem logo, aqui. pelo amor Chega de Deus. logo, bota as bolas de fogo caindo aqui, entendeu? É. Meu, tá tudo certo, vamos embora, sabe? Tá Tô tudo pronto pra bem, morte, cara. Eu tô bem. Eu tô pronto, né? tô pronto. E eu não consigo entender por que a gente não fala tanto sobre isso. E é muito interessante, porque quando você vê as cartas às igrejas, né? Cara, é uma sarrafada atrás da outra, né? Não, São o cara uns murros. desce a letra. É o famoso, ele dá uma passadinha assim de mão na cabeça, tipo, olha, vocês são bem, mas pá. Cara, pra mim, assim... A mesma mão que afaga é a mão que apedreja. E assim, por exemplo, você vai ver a carta da igreja de Laodiceia, por exemplo, cara do céu, aquilo é uma morte pura, né? É Deus falando, cara, na moral, vocês não vão morrer? Que até que eu tô chegando, eu tô avisando, o negócio vai rolar e vocês continuam achando que vocês são incríveis. Eu passei de Gênesis até aqui dizendo pra vocês o que tá acontecendo. Pode crer. Pô, chega aqui, pô, olha assim, vocês são legais, vocês são super ativos na igreja, vocês têm aí uma equipe muito massa de som, de vídeo, não sei o quê, mas eu tenho uma coisa pra falar com vocês.
Cara, vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam totalmente o primeiro Volta. amor. Não adianta nada, microfone, Vocês se apegaram tanto câmera. Não adianta à nada. aparência, ao mundo, ao Exato. fora, ao tipo, Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa que é muito importante, assim. E agora, como membro da Igreja Presbiteriana de Alphaville, eu posso dizer. Aê, esse seja micro- bem-vindo. Muito aqui. obrigado, A gente tem uma senhores. iniciação aqui nessa Ah, igreja. eu tô pronto. Participar do podcast. Esse Uma aqui. coisa que eu queria dizer, que acho que é muito interessante pensar, é o seguinte: se não houver morte, isso aqui não vale a pena. Exatamente. Né? Se não houver morte, não faz sentido isso aqui ser pro evangelho, né? O microfone, a câmera, a estrutura, a igreja. Pô, eu entrei aqui nessa sala e falei, caraca, que coisa linda. Quando que eu imaginei entrar numa sala dessa, pô? Valeu, Deus. Sério, a hora que eu entrei, eu falei, Deus, que coisa louca, obrigado. Mas se isso aqui for sobre mim, acabou, velho. Esquece. Não vale de nada. Exato. E não o vale. evangelho e o mais doido do evangelho é que ele começa com uma péssima notícia, É, né? é verdade. A boa notícia vem com outra morte, Sim. né? E só depois tem vida, né? Então você morre primeiro no pecado, na queda, depois Cristo morre por você para que você possa viver por causa da morte dele, para que então possa ter vida. Então não faz sentido para mim É muita a morte aí no morte meio. ser um tabu ainda. Não tem como, não vale a pena a gente viver nem no evangelho e nem fora dele, se a gente não pensar que a morte é uma possibilidade. Sim. E que hoje pode ser o último dia que a gente está vivo. Claro que a gente não tem que viver de forma catastrófica. Tipo, nossa, eu vou morrer hoje. É, eu vou fazer as coisas como se fosse o último Vou dia. viver uma vida hedonista, Vou né? apostar porque hoje já vou tudo morrer. no jogo do bicho. Pra que eu vou E é isso estudar aí. se eu vou morrer? Exato. Que dia é hoje pra postar um jogo do bicho? Ah, Breno. Hoje boa é dia... pergunta. Rapaz, hoje é 24. Vou postar nesse bicho então. É hoje, é um sinal. E aí por isso que eu acho interessantíssimo a gente falar sobre a morte, justamente por conta disso, né? Por ser uma questão necessária, né? Sempre foi. Não sei por que a gente fica postergando isso, né? E eu acho que é muito uma tentativa de continuar sustentando um grande pecado, né? Que a gente não tem tamanho de pecado, mas um grande problema que é a idolatria, né? Isso é verdade. Você vê. Acho que principalmente agora, que nem nessa época de pandemia, agora acho que muito mais agora as pessoas começaram tipo, a se fechar e tentar preservar a vida dela o máximo de tempo possível. Assim, não, fico aqui, às vezes fico excluído do meu jeito. E aí a gente vê o que acontece, né? Aí, que nem aí você fica muito tempo excluído, aí ficar fora da comunhão com a própria igreja, que a igreja fechou por um tempo. Meu, o que eu vejo, galera com ansiedade, assim, é um bagulho absurdo. O cérebro tem uma capacidade de preservação, né, e uma necessidade de preservação da vida. Né? Existe um lugar no nosso cérebro chamado amígdala, que ela é onde aciona o SOS. Tipo, cara, ou corre ou morre. Né? Então é natural da gente, do ser humano, tentar sobreviver o tempo todo. Sim, sim. Né? E ela que traz esse sinal de alerta. Então, se você está diante de uma pandemia, que é um inimigo invisível, né? e desconhecido por tanto tempo, e ainda nem totalmente conhecido, a tua amígdala, né, lá dentro do teu cérebro, ela fica lá gritando, né, cara? Tipo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Então, se a gente não entender o que é isso, tudo bem, a gente querer se preservar, eu acho que a gente não deve também viver de forma deliberada e tô nem aí, vou lá entubar um paciente com Covid porque Deus não vai acrescentar um dia na minha vida ou diminuir. Então, não é isso que eu tô dizendo. A gente tem que se preservar e se cuidar, né? Mas com o propósito de preservar o que não é nosso, o que é de Deus. Né? Então, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou comer feito um porco, vou engordar, vou infartar e vou morrer. Né? Não faz sentido isso. Porque a gente também tem que preservar aquilo que é de Deus, só que num tempo que é determinado por Ele. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa olhar para isso com melhor... Sim. Com mais cuidado. Em outras culturas, falar de morte é uma beleza, né? A cultura japonesa, existem algumas por que exemplo. idolatram a morte, inclusive. Sim. Aqueles caras, qual é os caras do caixão que fica... É africano. Mas a cultura japonesa, por exemplo, é uma cultura que, cara, a morte é algo belíssimo, né? Como, enfim,
Eu costumo brincar que a gente precisava aprender a tratar a morte como os espíritas, né? Sim. No sentido de que, beleza, encerrou um ciclo, tudo bem que Vou para eles tem outro ciclo, tal, Sim. mas essa questão de entender que o que foi feito, né, tudo bem foi feito, é surreal quando você vai paliar um cara espírita, assim, a condição de lidar com a morte dele é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tudo bem que as questões é porque existe esperança numa outra vida e tudo mais. Mas, cara, como faz mas diferença? nós, como Facilita. cristãos, a nossa esperança Total. é completamente pelo fato de que a morte não é o fim, né? E às vezes a gente o esquece começo. desse detalhe. É o começo de verdade. Tipo, a morte é o passo que a gente tanto anseia, assim. Aqui é só... Lógico, ninguém vai fazer o passo- suicídio coletivo. Não, né? Mas óbvio que não é isso. Mas assim, lógico, o né? momento em que, enfim, morremos, a gente Sim. finalmente vai chegar naquele estado que a gente tanto fala, que a gente tanto espera. Tanto fala não, né? Porque no fim a gente fala pouco. Mas assim, a morte é o ponto de partida do cristão, onde a vida realmente vai começar a valer, assim. Tipo, agora sim, somos quem deveríamos ser. Mas eu fico pensando, como que a gente vai se prepara para a morte, assim? Como que eu vou me preparar para isso? Fico pensando, tipo, eu não posso ter dívida, minha família tá tudo ok, não jogue no jogo do bicho. Você não ter dívida é bom, inclusive, para quando você estiver vivo, tá? Exato. Vai Eu que te você não morre, recomendo que então você você- evite ter dívidas. Exato. A ideia é essa. Mas eu fico, como que a gente vai se prepara para esse momento? Porque a gente sabe que a vida é um sopro. Do nada aqui eu posso, voltar aqui para minha casa, posso sair para qualquer lugar e ter um acidente de carro e morrer. Mas como eu penso, como que a gente cristão acaba tendo que se preparar para esse momento, assim? O que a gente tem que fazer, tipo, parte prática, assim? Eu não faço ideia, cara. Tem meu cartão, depois você me procura. Pode crer. Procura o Nelson ali para ele trabalhar com Você você. sabe que eu acho que o preparar-se para a morte é entender que você é finito. Sim. E por mais, sei lá, filosófico que isso possa parecer, cara, você já parou para pensar que tudo que você faz, tudo que você busca conquistar é para ter uma sensação de que você vai ser infinito? De que você vai deixar um legado mesmo quando você não estiver aqui. Minha dinastia, minha dinastia, prole, minha aqui, prole, ó. minha genética, Um monte meu de sangue. mini Breno correndo aqui, Nossa, ó. meu Deus, DNA vai Breno tá já no é ruim. meio. Imagina se tiver Ali, ó, vários. Prole Cortez aí, ó. Vai conquistar aí. Imagina. Mas eu acho que lidar com o fato de que a gente é finito, né? E não só na questão da finitude física, né? Mas na finitude de que existe limite para tudo, né? Eu acho que isso já é um excelente preparo. Sim. E isso ajuda a gente a ter uma boa qualidade de vida. Né? Realmente. Muito, porque note a ansiedade, né, patológica, o que é senão uma necessidade de ter algo que você ainda não conquistou, que você não sabe para que é e nem o que você vai fazer com isso. Isso é verdade. Né? Tá, beleza, Isso é eu verdade. preciso, sei lá, R$1 milhão. Né? Isso que eu tô falando é real, assim. Eu procurei um cara, ele tem 23 anos, se eu não me engano. 25, sei lá. Ele veio porque... Essa história é real. Ele veio porque ele tinha ele já tinha um carro importado, ele comprou um outro carro importado, uma Ferrari vermelha, e depois disso ele tentou se suicidar. Porque ele chegou no... Porque não chegou lá. Mas eu falava, meu Deus do céu, lá Onde você quer chegar? Lá onde é? né? Qual E que é aí o eu lembro ponto? que na Caraca. conversa eu falei, tá, tudo bem, e agora? Você vai fazer o quê? Ele, acho que eu vou ter um filho. Né? De Então, boa, assim, de graça, assim. entende Deu como vontade. é confuso, né? A sensação de deixar um legado, de ser uma coisa infinita, é uma coisa muito patológica mesmo. Sim, e a sim. gente não está preparado para morrer, né? Porque, para pensar, você acredita no quê? Você acredita em Deus, você é Sim, cristão. Tá, brother, e se você morrer hoje? Pô, cara, eu vou pro céu, parceiro. Exato. Né? Pô, eu vou lá trocar uma... Meu, eu lembro que quando eu era Uma moleque... porrada no Adão aí. Adão, vacilão, Vou hein, dar um mano? corre na Eva, né? Mas Adão tava lá? Não sei. Ou será que Eu não? só soube que só vai quem tem umbigo, né? Sei lá. É mais fácil de achar ele. Mas o que eu lembro que eu era moleque, eu falava pro meu pai, um dia eu cheguei pra ele, eu falei, pai, eu não... E me desculpem os veganos, os herbívoros, né? Mas eu sou carnívoro, assim, total. E aí eu lembro que eu era Somos dois, moleque, eu somos tinha dois. Amém. 6, 7 anos, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero ir pro céu, não. Ele
falou, pelo amor de Deus, que Como aconteceu? assim? Eu Caraca. falei, não, pai, você falou pra mim que no céu não vai ter morte. Ele falou, não. Eu falei, mas como é que vai matar um Como é boi que pra vai comer matar o churrasco, boi? pai? Como é que vai ter Falou, meu churrasco? filho, Pode lá não crer. vai precisar, o churrasco já vai estar pronto. Eu falei, Já mano, tá mas carne pronto. de quê? Carne de vento, de Paulo, nuvem. né? Carne de nuvem? Ele falou, meu filho, não sei. Não sei, pergunta difícil demais. Mas, pô, a gente vai pro céu, cara. Né? Então, e sabe qual que é o problema do céu? O céu tem um problema. Qual que é o problema O do céu? problema do céu é que lá no céu a gente vai ter Deus, cara. E a glória dele, ela é tão absurdamente grande que não vai haver espaço para nossa própria glória. Isso é verdade. Não, a glória vai ser toda dele. Isso é verdade. A glória é unicamente e exclusivamente dele. Narcisistas de plantão Cara, não passarão. E quem Não e entra, quem não não é, brother? Exato. Né? Quem não é? Né? Exato. Quem não tem um fio, tudo bem que você não precisa ter um transtorno de personalidade narcísico, mas Sim. pô, quem não é? Por que você peca, se não pelo narcisismo? Né? Por que você não morre pra você mesmo? Então vai lá, velho. Você não sabe ler a Bíblia? Já leu a Bíblia 70 vezes de Gênesis e Apocalipse. Ficou aqui na vigília, lendo 40 horas, dormindo lá. Brother, e aí? O que você fez com tudo isso? Pô, eu sou a 5ª geração de presbiteriano na minha família. Por que eu não morro pra mim mesmo? O que você não aprendeu Qual que é até o agora? problema, né? Qual que é o teu problema? E a gente não morre, porque a gente tem uma sensação de que, de fato, a gente precisa se preservar e de perpetuar quem nós somos. Quem nós somos, velho? Nós somos depravados, caídos. Deus que me livre de perpetuar esse troço aqui. Né? Que acabe logo esse trem e vamos lá pra cima. Vamos pro céu que lá não E vai ter mais lá nada em disso. cima, a minha identidade vai ser perfeita, não porque eu mereço, mas por causa de Cristo. Então, o evangelho, ele é o maior movimento contra-narcísico que possa existir na base da terra. Por isso que o evangelho é um absurdo. Isso é verdade. O evangelho é um escândalo. É loucura. É loucura. E por isso que eu não consigo entender que alguém pode escolher livremente pelo evangelho. Porque não dá. Não dá. Eu não quero o evangelho. Eu não quero Ele Deus não faz pra mim. sentido Não esse. faz Se não sentido. for Deus quem vai lá te puxa Se não e for fala, pela vem pra cá. regeneração do espírito, se não for pela consciência do espírito, eu não vou morrer pra mim. Você tá louco? Não vou. Exato. É isso. Ó, e você sabe quando na sua vida aconteceu esse estalo de entender isso? De Deus, tá falando? É isso. Cara, Deus passou a ser meu pai, porque antes ele era meu avô, né? Ele passou... Porque era do seu pai, Porque era do meu falava, pai, falava. Enfim, Filho de pastor não eu não tem tive jeito, uma né? conversão, né? Não tive um momento em que, eu era... Chorou no culto da fogueira. Exato, não, Você nunca chorava- jogou gravetinho? Jogou. Caraca, velho. Mas, nunca aceitei Jesus, né? Daquela coisa de tipo, Jesus e Tava tal. nas de levantar a mão. drogas. Não, nunca. Né? Exato, pô, sei lá, enfim. Nunca tive uma bad story pra contar, né? Pra mim não fazia muito sentido Jesus me Seu salvar. testemunho não vai fazer porque ninguém se eu era converter. tão incrível, brother, porque Jesus não precisava ter feito isso por mim, era mais ou menos isso, né? Cara, pô, ministrava louvor, gospel pra caramba. Exato. Mas eu me lembro o dia que eu tive esse encontro com Deus e ele passou a ser meu pai, assim. Eu tinha 16 anos, eu morava sozinho. Eu fui embora para os Estados Unidos Ô, louco. e foi numa tentativa mesmo de tentar me encontrar, né? De tentar ter a minha própria identidade, não só no evangelho. Tipo aquele ano sabático, assim. Não, cara, foi uma coisa muito louca. Foi uma caminhada mesmo que eu Sei, optei sei. ter. Eu larguei os estudos e falei, cara, eu preciso fazer isso. Antes de entrar na facu. Eu tinha 16 anos. Óbvio. Eu entrei na facu bem depois. Não, e aí... mas você já tinha terminado o colegial. Não, né? terminei saí do meio do colégio. Saiu no meio do fui, colégio, cara. isso Brabo, hein? Fui embora, Cara. né? E eu cheguei num país, morei sozinho, não falava uma língua. Mano, comi o pão que o diabo amassou lá e eu precisava fazer isso. E aí eu me lembro que nessa experiência foi aonde eu distanciei de tudo aquilo que era da minha família, né? Do conforto, de ter um Deus que se apresentava através do meu pai, né? Da minha mãe, né? Do conforto de ter uma mãe orando por mim ali todos os dias. Que a minha mãe é daquela do desperta a Débora, desperta a Ana, Esther, desperta todo Sei, mundo. sei. Né? Campanha dos 318 pastores. Minha mãe é dessa mulher que ora, mano. E era um confortável pra mim, né? E de repente eu saí debaixo da tutela espiritual dos meus pais da bênção deles e eu fui parar num país Tava sem no- falar a Que língua. país que era? Estados Unidos. Estados Unidos, né? Né? Eu tinha 16 para 17 Ó, anos, cara. ganhava em dólar, né? É porque nos Estados Unidos ainda é uma coisa, entendeu? Agora, existem outros países que talvez, tipo, muda o nível, sabe? Tem uns países que são muito, assim, contra, tipo, o dia a dia deles é muito contrário a você pensar em qualquer coisa que seja de religião, né? Mas você sabe que foi muito louco isso, cara, porque não teve a ver com o fato da minha experiência na religião. Eles mas adoram foi no Ronald meu dia a McDonald. dia ali, assim. E eu vejo os Estados Unidos, assim como o Brasil, um país muito difícil de ser cristão, porque existe um cristianismo, mas existe uma coisa velada,
né, que são outros deuses ali que se servem, né, como o dinheiro, como o poder e tudo mais. Então isso é uma coisa muito difícil. E eu me lembro que foi numa dessas experiências que eu tive que eu entendi que Deus era meu pai e que eu e a frase era essa, que eu precisava morrer para mim mesmo, né? Para que Deus pudesse me usar, eu precisava morrer para mim mesmo. Né? Então quando eu escolhi a medicina, foi uma profissão que eu não queria. Eu nunca quis ser médico. Né? Nunca quis. Acho medicina chato pra caramba. Eu também acho. Muito chato, parecido comigo. Nunca quis ser médico, mas eu entendi que a medicina era uma ferramenta, né, para Deus me colocar. E, de novo, apesar de presbiteriano, Deus fala muito comigo. Né? E eu me lembro claramente assim, que eu terminei minha faculdade e para mim aquele jaleco não era meu. Isso para mim era claro. Né? E isso eu falo sem demagogia e humildade, assim, não é uma questão de humildade, é uma questão de temor mesmo, porque assim, se eu achasse que era meu, eu tava lascado, né? Então, assim, eu entendia que a medicina era um lugar onde, uma ferramenta que Deus ia usar para poder me colocar no lugar que eu precisava estar, e realmente tem sido assim. Legal. Que bom, isso é muito bacana de ouvir, é bom você saber que tem médicos ali que, sabe, tem essa visão, porque, cara, hoje em dia a medicina, a gente que não tá envolvido, você ainda tem um contato, né, com a área da saúde. Mas a gente que não tá envolvido, a gente fica numa sensação assim, tipo, agora nesse momento de pandemia, tipo, quem tá falando a verdade? O que tá acontecendo? Cara, é muito complicado. E aí você pensar que tem muitos médicos que estão ali, que eles não têm a menor noção do que de quem Deus é, do que Deus fez e como Deus usa a vida deles para salvar uma galera. Cara, é muito bom ter uns médicos que você olha e fala, ainda bem que esses entendem justamente que o jaleco deles não são deles. E eu gosto muito da pandemia, cara, apesar de ser um absurdo que eu vou falar, mas eu gosto muito da pandemia porque finalmente estamos falando de morte, né, cara? Finalmente. E assim, o número de pessoas que vieram pro meu consultório aumentou muito depois do coisa. Absurdamente. E tem muita gente vindo pro consultório porque entendeu que a morte é uma possibilidade. Né? Então, é muita gente promovendo saúde mental. Isso tem sido muito louco, assim. Muito legal. E muito homem, cara. Pô, nunca fiquei tão feliz na vida, assim. Porque os caras estão vindo e falando de sentimentos, assim, de afetos, né? Ontem a gente tava junto, o Luiz, o Coca, o João, a gente tava junto com os outros amigos. Não deu certo essa roda. Pois Não deu certo. Mas você tá falando de homens. Só lixo, pois é. E aí, tinha um outro cara lá, um molecão, 21 anos de idade, assim. Então a gente ficou horas conversando com o cara falando sobre o afeto, sabe? Sobre o sentimento. E é um moleque grande, brother. Ele é CEO de uma das maiores empresas de marketing do Brasil. Esse moleque é grande. E ele sentado assim, cara, ele bebia o que a gente tava falando, porque ele falava, cara, eu preciso disso aí, isso aí, e é disso que eu preciso, sabe? Eu falava, pô, Deus, que irado, sabe? Eu posso comer um churrasco com o cara, trocar uma ideia numa boa, tranquilão, com meus brother aqui e poder oferecer isso pro cara, sabe? Porque 21 anos, brother, o moleque tem grana pra caraca, ele não precisava. Mas a pandemia trouxe isso, sabe? Trouxe essa necessidade de falar, pô, a gente é finito, cara. A gente vai morrer. E a gente precisa entender por que é tão difícil morrer, né? E entender isso faz com que a gente tenha uma baita qualidade de vida, cara. Exato. Aliviar nossas vidas, né? Exato. E trazer sentido, Breno. Exato. E você começa a perceber uma coisa, brother. Você passa a perceber que a vida ela é muito mais simples e que você precisa de muito menos do que você acha que você precisa. Exato. Eu tinha visto aqui uma frase bem legal, que a vida é uma doença transmitida sexualmente e 100% letal. E 100% letal. Muito bom, cara. Exato. Faz todo sentido. Demora pra alguns. Exato. Mas é letal pra Pra todo alguns, mundo. não pra todos. É muito bom. Mas é letal pra todo mundo. Cara, Breno, você é uma fonte de sabedoria. Ele assim, é. Obrigado, cara. Aqui, ó. Breno Lispector aí. Breno Lispector. Mas muito bom. A gente tá caminhando já pro final por causa do tempo e Caminhando enfim. não, a gente tá sentado. Mas você tem alguma recomendação aí de livro, filme que fala dessas coisas? Não sei qual que é pra deixar pra galera. O cara vai mandar um livro de medicina, o Guyton. Não. Leia. Tem uma pessoa que eu gosto muito no que diz respeito a cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana, né? Pô, mulher, ela é uma sumidade hoje no Brasil. Pra mim, não tem nome mais incrível do que ela. E não só
pelo conhecimento técnico dela, porque é muito bom. Aliás, eu tive professores até tecnicamente muito mais renomados e muito mais preparados, mas a Ana Cláudia Quintana, ela é um ser humano impressionante, assim. Já tem os livros dela. A vida é uma... até peguei aqui alguns livros dela que são muito legais. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E tem um outro também que chama Histórias Lindas de Morrer. Caraca! Eu tenho muita vontade de escrever um livro assim, tipo, de todas as mortes bonitas. Que não fique só na vontade, mano. As mortes que você presenciou, que eu presenciei, de certa forma. exatamente. Assim, tem muita coisa bonita, assim, que marcou minha vida e que eu não vou esquecer jamais. Né, assim, e muita coisa ruim também, mas muita coisa boa que eu pude promover, né? Um paciente jovem, 60 e poucos anos, teve um GBM, né? Que é um GBM é um câncer neurológico, né? Que tem um avanço muito rápido. E aí ele descobriu, já estava metastático, e era ele e a esposa, e o cara não morria, cara. Não morria. Eu tava na agonia. E aí, vai logo. E eu falava, um dia eu cheguei pra ele e falei, seu fulano, o que tá acontecendo, né? O que eu posso fazer pro senhor poder morrer bem? Né? Ele falava, aí ele começou a chorar e ele me contou, né, a história. Ele tinha um irmão que morava em outra cidade e eles tinham uma relação, cara, aconteceu um conflito na família e ele queria muito rever esse irmão pra poder pedir perdão. Né? Nossa, cara. E aí, cara, a gente foi com o cara, velho. Levou ele levou o cara pra Santos, descemos com o cara de ambulância, o tubo na mão, meu, com oxigênio, assim, falava, meu Deus do céu, velho. E aí e a minha chefe falava, se ele morrer no trajeto, cara, eu vou te matar. E eu falava, Deus, eu olhava pra cima e falava, Deus, na moral, assim, dá uma segurada aí. Né? Segurou até agora. Exato. Pô, Deus, um pouquinho. Tá de brincadeira, né? Falei, eu sei que minha oração não tem poder pra mudar teu plano, mas, pô, cara, zerão, né? E, bom, enfim, a gente desceu, cara, eles pediram perdão, ele voltou, uma semana ele morreu. Assim, foi uma coisa muito legal, assim, né? Uma morte muito bonita de se ver. E a esposa dele, uma senhorinha super gente boa, assim. E eu me lembro que quando ele faleceu, a equipe que a gente criou, a gente também acompanhava os parentes no pós-óbito, né? Então a gente elaborava o tempo de luto com o paciente, a gente ficava com o acompanhante. E aí foi muito lindo reinserir essa mulher na rotina. Porque ela passou, tipo, ela tinha abandonado o trabalho, abandonado um monte de coisa para poder cuidar dele. Então a gente reinseriu de novo essa senhorinha, né? Já era mais idosa e tal. E a gente começou a criar novos vínculos para ela. E ela, no começo, se sentia muito culpada de sair de casa, né? Eles eram católicos, né? Romanos, e eles tinham um conceito do luto muito, que vou sair de casa, o que vão pensar, né? Eu preciso sair de preto, porque é um respeito né, ao meu marido e tal. Então a gente foi trabalhando toda essa questão, né? Junto com um padre também muito legal da paróquia que tinha lá onde a gente trabalhava. E ele explicando para ela sobre a questão de que Cristo queria que ela vivesse, né? Um tempo diferente e tudo mais. E, cara, a vida dessa mulher é muito legal hoje. Bacana. E aí, um dia Você tem contato ainda? Tenho. Caramba. Tenho contato com ela, assim. Um dia ela tava passando... A minha esposa tinha ido fazer a unha numa manicure. E aí ela sentou para fazer a unha e tinha uma senhora do lado lá também fazendo a unha. E aí ela tinha acabado de acontecer a morte. E era a mulher desse paciente. Né? E elas estavam as duas sentadinhas ali fazendo a unha. E a mulher começou a falar. E aí a minha mulher, do médico que fez, não sei o quê, blá. E a minha mãe falou assim, que legal, isso chama cuidado paliativo e não sei o quê, né? Ela falou, é isso mesmo. Ela falou, meu esposo é médico, ele é paliativista e não sei o quê. Ela... que legal, como ele chama? Ela, Nelson. Eu falei, mentira, é ele, não, é ele. Caramba. E aí a gente pegou contato, cara, ela é uma graça, Maria de Lourdes chama ela. Pô, ela vive mandando presente, sabe? É muito legal, Olha, cara, legal, é muito legal. E ela tá toda bonitona, sabe? Toda, unha pintada, cabelinho feito e tal. Falei, dona Lourdes, essa gatona, né? Já foi pro baile da terceira idade e tal. Bingo rolando solto. Bingo rolando solto, né? Você quer passar o Breno pro contato? Boa. O Breno não sei, né, cara? Mas pro João acho que dá até pra mandar. Né? Ai, Deus. O João Paulo acho que até rola, né? Mas, cara, é muito legal você promover isso. Então eu tenho muita vontade de poder contar essas histórias. Seria muito legal ter um livro disso. Seria bem bacana. Dona Lourdes é uma pessoa que marcou minha vida, assim. Que bacana, que é muito legal você poder gerar isso, sabe? E poder falar, olha, morreu e tá tudo bem, né? Morreu, mas tá tudo bem.
a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, na morte física de uma pessoa, são as relações de codependência que a gente tem. E não é da pessoa mesmo, do corpo, mas da função que ela exerce. Sim. Né? Então, o luto ele se torna patológico a partir do momento em que a pessoa morre, né? E quem fica não consegue lidar com a perda da função daquela pessoa que exercia naquele vínculo. Tipo, passou uns 7 dias. Se ela ainda estiver naquele estado... Hoje, pela psiquiatria, o luto, ele por si só, já é considerado tratável. Tá? Ele já é considerado uma doença. Tá? Até a gente trata como um quadro... Desculpa, ele não é considerado uma doença, mas já é considerado um fator a ser tratado. Né? E precisa ser medicado como um quadro depressivo mesmo. Caramba. E aí é muito legal, porque o processo de elaboração do luto, para que ele não se torne patológico, é quando a pessoa entende que a função que acabou com aquela morte pode ser substituída. Pode ser exercida por outra pessoa. Outra pessoa, exatamente. Entendi. Né? Então, você pega, por exemplo, as pessoas que passavam anos cuidando da mãe, sei lá, né? E agora ela vai cuidar de quem? Ela vai fazer o quê? Verdade. Exato. Então, são... E aí, a psicanálise, por exemplo, ela é incrível para poder tratar o óbito, porque a psicanálise é quem trata sobre luto patológico mesmo, né? Quem fala sobre essa relação de codependência, sobre essa relação de função. Então, é muito bonito você poder aplicar algo, e que eu acho muito legal, assim, porque a psicanálise é uma ferramenta de rico, né? Porque você fala que você vai no analista, no mínimo você tem dinheiro, né? Porque o analista é caro, né? E é caro porque, para mim, é caro. Né? Para eu ser um analista é muito caro, porque eu tenho que ter supervisor, eu tenho que ter minha análise pessoal, e isso, é um absurdo. Então, é um produto caro. E é muito bonito você pegar a psicanálise, que é um produto caro, e levar pra dentro da comunidade e ver o bagulho funcionando. Você fala, cara, que irado, sabe? Pô, que legal você poder levar um recurso que os caras não têm grana pra pagar e tá aqui, sabe? Ali. Isso é muito bonito. Pô, que bacana. Cara, Nelson, acho que a gente vai precisar chamar você pra mais uns 5 episódios, assim, que tem história roda. Pelo menos. Aí você vai contando as histórias que a gente já vai anotando pra você pra fazer o livro. Exato. Já grava aí, já vamos escrever um livro junto. Faz um audiobook. Boa. Então, Memória dos Somos. Bom, e aí, só pra gente encerrar, a gente sempre deixa um versículo. Você quer ler pra gente, Brenão? Lê aí pra gente, 1 Coríntios 15, do 54 ao 58. Beleza. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é o que o mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte? Não. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. É a resposta bíblica para como viver. Exato. Se preparando para a morte. Exato. É isso aí. Isso aí. Então, muito bacana. Muito obrigado, Nelson, de valeu, novo. Deus. Ficamos muito Obrigadão felizes. Aí. Vacinado aqui, vacinado, tudo certo. Eu não tô vacinado, gente. Então, muito obrigado a todos que assistiram a gente. E até o próximo episódio do Podcast Somos. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Abraço. Sem Covid.